Decidi fazer esses slides comentados para vocês, né, tanto do primeiro, segundo e terceiro ano, para auxiliar vocês nesse período bastante complicado, bastante difícil que todos nós estamos passando. Eu tentei aqui dividir a aula nesse roteiro que você está vendo agora, né? E vou comentar um pouco também de como foi a aula que vocês tiveram no centro de mídias, no aplicativo, né? Então, bom, como estudar por aqui? Eu vou ter que baixar a qualidade do vídeo para poder conseguir transmitir adequadamente pelos canais gratuitos, né? O YouTube, o próprio Google Class. Então, a qualidade da imagem pode piorar. Se você tiver a oportunidade de imprimir esses slides que também estão disponibilizados no Google Class e fazer marcações, né, conforme eu vou falando, adicionar seu ponto de vista ou o que eu falei de interessante, você pode fazer isso também. Se quiser somente escutar por conta do seu celular, computador não seja de boa qualidade, não tiver os requisitos para isso, também não é má ideia, só que você só vai perder um pouco do registro visual, mas eu vou detalhar bastante, vou localizar bastante o que está no que a gente vai ver nos slides, tá bom? Bom, o que a gente vai ver então durante essa curta apresentação? Recapitulação do bimestre anterior, que eu já vou falar agora, compreensão inicial sobre cultura e identidade, que é o conteúdo do segundo bimestre, e no final aqui vou falar orientações para a nossa atividade, que tem que ser entregue pelo Google Class, né, até o dia 15 de maio, uma sexta-feira, até a meia-noite. Qual foi o conteúdo abordado no centro de mídias? É uma espécie de recapitulação. É um conteúdo relacionado ao primeiro bimestre. A gente viu isso, eu abordei isso em todas as salas, né? Tratou que é a ideia da sociologia, é a ciência que estuda as diversas relações sociais. A gente falou um pouco na sala de aula sobre os métodos científicos, a questão da importância da observação, a importância em utilizar o senso comum ao mesmo tempo, afastar as noções de senso comum para conseguir ter organização e sistematicidade das ideias. Então, foi basicamente isso que foi abordado lá, né? A recapitulação, vou falar rapidamente o que eu achei interessante, né, do conteúdo que lá foi dito. A professora disse um pouco, né, que nós somos seres humanos gregários, né, animais gregários, e são animais organizados em sociedade, né? Tanto por necessidade quanto por gosto. Depois ela utilizou a metáfora de que os homens não são ilhas, ou seja, é impossível você viver isolado, que também a gente discutiu em sala de aula bastante. Depois ela também colocou um pouco que a psicologia é uma ciência que vai questionar a naturalização das situações. A gente também conversou um pouco sobre a naturalização, em que diversas ideias, ações, conceitos da sociedade são naturalizados. Por exemplo, a gente no passado viveu a questão da criminalidade sendo relacionada com a questão racial. Foi muito comum essa abordagem na sociologia. A gente também viu bastante a questão da naturalização das relações de gênero. Então, isso foi colocado, muito interessante, né, que as ideias são criadas e reproduzidas de forma irrefletida. Né? As pessoas vão falando e afirmando certas ideias, situações, e isso vai se transformando no cotidiano de todo mundo sem ser criticado e questionado. Aí a professora disse, né, que essas ideias vão formando senso comum e pediu para que os alunos dessem opiniões, né, falassem opiniões, colocassem, né, sobre o senso comum, que segundo ela é um saber popular, mas que naturaliza e está cheio de preconceitos, o que também vimos em sala. E o senso comum é dogmático, ou seja, ele é aquilo e ponto final, coloca um ponto final na conversa. É bastante interessante esse ponto. Olha só o que a gente, o que foi visto aí no centro de mídias, né? O chat na aula, os alunos evidenciaram algumas frases referentes ao senso comum. Aqui o vídeo está cortando, mas depois você pode ver os slides, né, adequadamente. Aí os alunos deram exemplos, né? Que errar é humano. Olha só, uma frase do senso comum, de fato é uma frase bastante filosófica, interessante, já não é uma frase tanto assim enviesada, nem que muitas pessoas podem utilizá-las para diversos fins, né?
Aqui uma frase que eu vi bastante nesse chat, os alunos nesse chat é bastante engraçado, né? O que é colocado, tirando as brincadeiras aí de mau gosto, eu dou bastante risada em relação a isso, né? Olha só o que colocaram, homem é tudo igual, né? Uma frase do senso comum, geralmente veiculadas, né, pelas mulheres. E no caso aí do chat, os homens e as mulheres, né, os garotos e as garotas estavam colocando isso, que os homens são todos iguais. É uma frase do senso comum e é uma frase assim como outras de generalização, né? Por exemplo, existem ideias que os homens, eles, isso já é relacionado à questão de gênero, né? Que se os homens, eles heterossexuais têm relações com várias mulheres, isso é visto num sentido positivo na sociedade, enquanto se as mulheres têm várias relações heterossexuais com os homens, isso é visto de maneira negativa. Tudo isso está no senso comum e veicula uma série de preconceitos. Então, foi um pouco isso que foi falado durante essas aulas. Vamos aí para o conteúdo do segundo bimestre, que é os diferentes conceitos de identidade cultural e a própria questão da cultura. Inicialmente, a gente vai começar falando o que é cultura, né, que é uma palavra polissêmica. Poli, né, o prefixo poli vem de variado, né, ginásio poliesportivo, ginásio de vários esportes, escola politécnica, escola em que aborda vários tipos de técnicas diferentes. Então, polissêmico são vários significados. Então, a palavra cultura tem vários significados, mas para nós, a gente vai utilizar o conceito básico, que é um conjunto de ideias, comportamentos e símbolos que se manifestam também nas práticas, né, no nosso dia a dia, relacionados a um grupo ou uma sociedade inteira, né, ou um grupo social específico, ou a sociedade como um todo. Aonde que se manifesta a cultura? Nos conteúdos artísticos, né, as manifestações artísticas, teatro, cinema, a própria questão da pintura, né, dos quadros artísticos, na nossa linguagem, na maneira como nós nos expressamos, no nosso vocabulário, nos nossos mais diversos hábitos e na sociedade em geral, economia, política, lazer. A gente vai ver isso com mais profundidade em sala de aula mais para frente. Bom, e aí o que seria a identidade, né? A identidade é a ponte, né? É a relação entre o que nós pensamos, entre o nosso interior, entre a nossa noção de pessoa e indivíduo e a sociedade em geral, em os diversos espaços de socialização, nos diversos espaços em que vivemos em sociedade. Olha só uma definição aí mais um pouco mais elaborada, né? Um conjunto de atributos próprios e exclusivos de determinadas sociedades, né? Faltou aí a palavra, que se relacionam com os indivíduos. Vamos pegar aqui o primeiro quadro para você ter uma ideia, né? Olha só, no centro está uma pessoa, poderia ser você, né? E à sua volta existem diversas esferas que relacionam o que você pensa com a sociedade. Então, olha só, o fato de você ser brasileiro, nacionalidade brasileira, vai influenciar no que você pensa em relação a outro tipo de outra nacionalidade, como por exemplo o argentino, como por exemplo uma nacionalidade de um país africano. A sua religião, o fato de você ser católico, evangélico, bandista, vai influenciar no que você está pensando, no que você age, no seu estilo, no seu modo de viver. Sua família, a mesma coisa. Só que esse esquema não é muito utilizado aqui, porque ele é um esquema hierarquizado, né? Aqui está colocando que a nacionalidade está acima da religião, a religião está acima da família, e que você está dentro disso tudo. Não é uma visão interessante para a gente ver agora. No próximo slide, chama mais interessante, olha aí. Ó. No caso aí, você, né, um ser pensante, e à sua volta você pode absorver dos seus processos de socialização, nas suas relações sociais, diferentes características, e pode aceitar ou não, criticar, questionar ou não, ou infelizmente, se você questiona, só que não pode ser contrariado, tem que absorver essas práticas, né? Então, muitas vezes nós podemos escolher
a intensidade das nossas relações, né? Então, olha lá, a influência da escola na personalidade, na sua personalidade, isso vai ajudar você criar uma identidade específica, a religião, a família, as amizades, o trabalho, a vizinhança, a questão da sua valorização estética visual, tem outros pontos como lazer, como formas de relacionamento mais íntimas, pessoais, né? A questão da cultura geral, como você absorve, por exemplo, no seu dia a dia, leituras, filmes, né? A questão mesmo da diversão. Vamos aí. Eu trouxe aí para vocês o quadro da Tarsila de Amaral, né? Que é um quadro de 1936, 33, movimento modernista. Aqui o quadro é bem interessante, eu não vou me deter muito nessa pintura, senão a gente vai ter muito tempo, vamos gastar muito tempo. E você pode ver, né, que ao fundo aqui são fábricas, né, tem um prédio, ou seja, representa o um ambiente urbano e industrial. Na época, 1933, era uma época em que a industrialização, principalmente nas grandes cidades, estava se desenvolvendo. Então, a Tarsila de Amaral procurou refletir esse contexto social histórico, né? E você pode ver que as pessoas estão enfileiradas de maneira assim, bem semelhantes, só que a aparência delas é bem diferente, né? Principalmente tanto na questão estética da vestimenta, chapéu, boné, cabelo, também, né, a forma como coloca o cabelo, óculos, quanto também na questão da cor, né? A Tarsila de Amaral, que representa a primeira fase do movimento modernista, a primeira e a segunda fase, né? Ela conseguiu expor nesse quadro a diversidade cultural do brasileiro na situação urbana, né? A gente vê aqui que tem as pessoas negras, pessoas brancas, diferentes estilos, né? De feições, aqui também a representação da imigração oriental, né? Dos orientes do nosso país. Então, é muito interessante a gente ver que nesse quadro há uma percepção de como a nossa identidade cultural pode ser diversa. E aí a gente passa para o próximo slide, né? Sobre as principais influências que determinam a nossa identidade, as nossas matrizes culturais, né? As matrizes culturais brasileiras principais, tá? Não são as únicas que estão aqui, né? Mas as principais são aí as de influência, a matriz cultural portuguesa, né? Influência europeia, não só portuguesa, mas principalmente indígena, né? Os habitantes que estavam aqui antes da colonização e durante também, né? Foram aí dizimados em boa parte. E a matriz cultural africana a partir da questão da escravidão, né? Com a chegada de uma série de povos africanos, de diferentes etnias, nacionalidades também, né? Aqui no nosso país. Então, as matrizes culturais são as nossas heranças culturais, influenciam nossos hábitos, costumes e modos de viver. Não vai dar também para aprofundar aqui, mas um exemplo que a gente pode ter de um hábito de uma matriz cultural indígena é o nosso hábito de tomar banho, né? Constantemente. Espero que você tome todo dia, né? Esse é um hábito cultural indígena, né? Os europeus, eles não tinham muito bem desenvolvido esse hábito e essa questão é bastante relacionada aí com os hábitos indígenas, né? O nosso país é um país tropical, em que a valorização dos indígenas pela natureza, os rios, né, cachoeiras, lagos, era bastante evidente. Esses hábitos, muitos estão presentes até hoje, outros desapareceram, outros se transformaram, né? Então, é nítida a influência dessas matrizes na nossa identidade. Vamos aí pensar na nossa atividade que tem o prazo para ser entregue, mais uma vez falando, no dia 15 de maio, tá? 15 do 5, você irá fazer pelo Google Class, tá? No tópico atividade. Se você não souber como fazer essa atividade, você irá ver o vídeo tutorial que também está disponível no Google Class, tá bom? Você vai fazer esse mapa mental, mapa conceitual, em uma folha sulfite, folha de caderno ou qualquer folha semelhante, sei lá. Você não tem, você está sem o seu material, pega lá um rascunho, não sei, inventa.
Qual que é o tema? Você vai escolher um povo indígena hoje aqui no nosso país, está sobrevivente, né? Infelizmente, né? A gente tem que usar esse termo, ou um povo aí que já foi, que não existe mais, infelizmente também, né? Que represente a nossa matriz cultural indígena. Por onde você vai fazer essa pesquisa? Pelo site do Instituto Socioambiental, o Instituto ISA, tá? Aqui está o link, o site, né? Você digita lá, você vai encontrar uma lista com os diversos povos. Você vai escolher somente um. Depois que você escolheu esse povo, você vai montar o seu mapa mental. Lá tem muitas informações, você não precisa utilizar todas as informações. O mapa mental conceitual, ele é simples, o objetivo dele é ser visual e ser um instrumento de estudo posteriormente. Vamos lá, eu fiz um pequeno rascunho para você ter uma ideia, né? Um modelo, mas você não precisa utilizar, se você não quiser esse modelo, né? Mas olha lá, autodenominação, como esse povo indígena se chama, né? Ele próprio, né, se denomina. Qual que é o nome do povo indígena? Muitas vezes a autodenominação e o nome é semelhante, é igual, muitas vezes não, tá? Localização, em que parte do nosso país ou da América do Sul, muitos povos eles se estendem das fronteiras, né? Por exemplo, os Yanomami, eles vivem no norte do Brasil, Roraima e também em parte da Venezuela. Só coloca a localização brasileira, tá? Da nossa nação, né? Da nossa território brasileiro. Aqui você pode ter um espaço livre, colocar o que você quiser, ou sei lá, não quer colocar nada, não coloca também, não me importo. Breve história e origens, né? Aqui é importante, é bom você colocar, tá bom? Alguma coisa. Características do povo, né? Como eles vivem, rituais, se tem alguma atividade produtiva, é importante. Curiosidades, o que você achou interessante. Se você não achou nada interessante, como que se organiza aquela sociedade? Se você viu que é diferente da nossa sociedade, né? Ou como é a relação daquele povo com o restante da sociedade brasileira. E, por fim, como está a situação atual desse povo. Se ele está extinto, se ele está em crescimento, se ele apresenta problemas como invasão de terra, etc. Esse último ponto, situação atual do povo, se for difícil encontrar, não precisa colocar, eu não descontarei nota. É basicamente isso. E aí a gente encerra rapidamente os slides comentados, a nossa pequena aula. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar no espaço de discussão no Google Class as nossas atividades, discussões, as próprias aulas, né, os slides, serão todos divulgados por esse canal. Se você não tiver condição de utilizá-lo, tente um contato comigo, né, por e-mail, de alguma forma, e eu posso ver uma outra maneira de disponibilizar esse conteúdo para você, tá bom? Muito obrigado, fiquem em casa, logo mais estaremos todos juntos. Tchau!